Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer mais um vídeo aqui no canal, onde eu farei um resumo pós-rodada da quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre os confrontos, vou falar sobre os resultados, vou comentar sobre a tabela e mais algumas coisinhas também dessa rodada da competição. Então, sem mais delongas, vamos lá. Começando então com o primeiro jogo da rodada, começando então com os jogos de sábado, começando então com Corinthians 2, Sport 1. Primeiro jogo da rodada foi justamente o jogo do Corinthians, e sim, eu já fiz pós-jogo, se você não viu, passa lá depois. Mas só para resumir, o Corinthians volta a vencer no campeonato, depois de duas derrotas seguidas, uma para o Palmeiras e a outra para o Fluminense. Mas precisou virar o jogo para conseguir o resultado, cara. O Sport saiu na frente com um golaço do Sérgio Oliveira, bola cruzada em cima entre os Félix Torres e o Lamaná. O Sérgio Oliveira finaliza e faz um golaço. Mas com dois gols de Memphis Depay, um deles aos 10 segundos do segundo tempo. Salvo engano, o gol mais rápido do campeonato. Eu acho que é isso. O Corinthians consegue a virada e, com esse resultado, o Corinthians volta a vencer depois de duas derrotas seguidas, como já disse, para Palmeiras e Fluminense. O Sport, por sua vez, perde mais uma, sofre sua, salvo engano, só ter 4 derrotas seguidas no campeonato. O Sport matou o primeiro jogo com o São Paulo e perdeu os outros 4 derrotas seguidas. E até aqui, o Sport segue sendo o pior time desse início de campeonato, segue como lanterna da competição. Próximo jogo, Vasco 0, Flamengo 0. O chamado clássico dos milhões. Aliás, essa rodada teve vários clássicos, hein? Mas esse foi o primeiro, Vasco e Flamengo 0 a 0. O Vasco até tenta competir, mas o Léo Jardim teve uma atuação brilhante para segurar esse empate contra o Flamengo. Resultado esse que faz o Vasco chegar ao seu primeiro empate no campeonato. Enquanto o Flamengo, por sua vez, mantém a sua invencibilidade, mas com esse resultado e com outro resultado que eu vou falar mais pra frente, o Flamengo perdeu a liderança, mesmo invicto, do campeonato. O Flamengo, aliás, chega ao seu segundo empate no torneio em 5 rodadas. O primeiro empate foi contra o Internacional, no mesmo Maracanã, agora empata com o Vasco. Próximo jogo, eu falei do Internacional, próximo jogo é simplesmente Grêmio 1, Internacional também 1. Simplesmente um Grenal. um Grenal. O Grêmio sai na frente com um gol contra do goleiro Antony, do Internacional. Um gol contra bizarro, hein? Mas enfim. Mas, com um gol de pênalti do Ana Patrick, o Inter consegue arrancar o empate lá na Arena do Grêmio. Mas, como de costume, tem aquela famosa polêmica de arbitragem, né? Não tem jeito, cara. Toda rodada de campeonato tem que ter polêmica de arbitragem. E no Grenal não poderia ser diferente, né? Não poderia ser diferente. A polêmica da vez foi um pênalti não marcado a favor do Grêmio. Uma jogada onde, ao meu ver, foi pênalti, cara. Ao meu ver, é um lance faltoso dentro da área. Inicialmente falando, eu até achei que tinha sido em cima da linha. Mas depois que eu fui rever o lance, eu vi que o contato foi dentro da área. Portanto, pênalti, cara. Pênalti. Deveria ter sido marcado o penal a favor do Grêmio, cara. Porque, tipo assim, cara, o jogador do Inter, ele chega com tudo, ele chega totalmente atrasado, chega derrubando o jogador do Grêmio dentro da área. E ao meu ver, cara, foi pênalti. Ao meu ver, deveria ter sido marcado o pênalti para o Grêmio. Mas, enfim, mais uma polêmica para conta da arbitragem. E vai ser assim até o fim do campeonato. Não tem jeito, galera. Pode se acostumando, porque ó, não tem jeito. Não tem jeito. Próximo jogo. Aqui foram os jogos de sábado. Vamos agora para os jogos de domingo. Começando então com o primeiro jogo do dia, que foi Juventude 2, Mirassol também 2. Jogo alternativo da rodada. E, só para confirmar aqui, jogo com mais gols da rodada do campeonato. Impressionante, cara. É sempre no jogo que ninguém liga que acontece alguma coisa. Nesse caso, o que aconteceu foram gols, né? O jogo com mais gols da rodada do campeonato, velho. Mas enfim, o Juventude está na frente com o gol do Enio, o Mirassol consegue empatar, o Juventude está na frente de novo com um belo gol do Emerson Batalha, mas Reinaldo, cobrando pênalti, empata o jogo pro
time do Mirassol. Com esse resultado, o Juventude segue invicto como mandante dentro do Alfredo Jaconi, tanto no campeonato como também na temporada. E sim, o Juventude, nós já estamos indo para o final de abril, o Juventude ainda não perdeu jogando no Alfredo Jaconi. É o que eu falo, cara. Como é um saco enfrentar o Juventude lá em Caxias, cara. Impressionante. Impressionante. O Mirassol, com esse resultado, chega ao seu quarto jogo sem derrota no campeonato. A única derrota do Mirassol no campeonato até aqui foi contra o Cruzeiro, lá na primeira rodada. De lá pra cá, o Mirassol não perdeu mais. Próximo jogo, mais um clássico. São Paulo 2, Santos 1. Clássico Sansão. O São Paulo abre 2-0 com Ferreirinha. Faltam 5, craque Neto. E André Santos, André Silva, não confunda, Breno, André Silva. Mas no finalzinho do primeiro tempo, o Tiquinho Soares, tomando o pênalti, diminui para o Santos. Com esse resultado, o São Paulo mantém, por incrível que pareça, segue invicto no campeonato e conquista sua primeira vitória na competição. O São Paulo, que tinha empatado os 4 primeiros jogos do campeonato, agora enfim vence a primeira. E por enquanto, Luiz Hugo Dias segue no cargo, como eu não faço ideia, mas ainda segue. O Santos, com esse resultado, volta a ser derrotado depois de vencer o Galo na rodada passada. Aliás, jogando fora de casa, o Santos está zerado. O Santos perdeu todos os jogos jogando fora de casa. Perdeu o Vasco em São Januário, perdeu o Fluminense no Maracanã e agora perde o clássico contra o São Paulo no Morumbi. E com esse resultado, o Santos volta para a zona de rebaixamento, ao que tinha saído na rodada passada do campeonato. Próximo jogo, Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. Com esse resultado, o Galo enfim conquista sua primeira vitória na competição. O Galo que nos últimos 4 jogos, dos primeiros 4 jogos do campeonato, empatou 2, tinha perdido 2. Agora, enfim, conquista sua primeira vitória, seu primeiro resultado positivo no campeonato. O Botafogo, por sua vez, volta a ser derrotado e com esse resultado chega ao seu terceiro jogo sem vencer e segue naquela, né? Segue naquela de não empolgar, naquela de não engrenar na temporada. E até aqui o Botafogo segue naquela, né, cara? O atual campeão brasileiro e da Libertadores segue fazendo uma temporada de 2025 bem abaixo. Bem abaixo. Como diz o John Texton, o ano do Botafogo só começa a partir de abril, a partir do Campeonato Brasileiro. Pois bem, John Texton, nós já estamos indo para maio e até agora o Botafogo não começou sua temporada. Com todo o respeito do mundo, Botafogo até aqui não estreou. Não estreou na temporada 2025. Quando é que Aí que eu pergunto pro senhor John Texton. Quando o Botafogo vai estrear na temporada, hein? Fica a questão. Fica a questão. Próximo jogo, Fluminense 1, Vitória também 1. Num jogo que o Fluminense abre o placar com o Germancano, mas literalmente aos 45 minutos do segundo tempo, o Vitória consegue o gol de empate numa jogadaça, um golaço coletivo do Vitória, o chamado golaço coletivo, que terminou com finalização do Lucas Braga, sim, aquele mesmo ex-jogador do Santos, finalizando de primeira, recebendo passe de calcanhar, se não me engano, do Fabri, batendo de primeira para fazer o golaço coletivo do Vitória. Com esse resultado, cai a sequência de 3 vitórias seguidas do Fluminense no campeonato. E, inclusive, esse foi o primeiro empate do Fluminense no campeonato e o primeiro tropeço de Renato Gaúcho no comando, nesse retorno ao Grêmio. Ó, o Grêmio, ó, as ideias. No Fluminense. E o Vitória, com esse resultado, chega ao seu terceiro jogo sem derrota no campeonato. Empatou com o Galo, ganhou do Fortaleza, agora empata com o Fluminense no Maracanã. Mas, adivinha só, tivemos polêmica envolvendo a arbitragem. É costume, galera. Vai se acostumando, galera. Vai se acostumando. Teve um lance de, adivinha só, envolvendo pênalti não marcado, dessa vez a favor do Fluminense, onde, cara, um lance dentro da área, supostamente o jogador do Vitória teria derrubado o jogador do Fluminense dentro da área, puxado o jogador do Fluminense dentro da área, se não me engano foi o John Arias que foi puxado, não vou lembrar por quem foi do jogador do Vitória. O John Arias foi puxado dentro da área e o ato do jogo não marcou nada.
E, cara, sinceramente, foi pênalti, cara. Assim como no jogo do Grêmio, teve esse pênalti não marcado a favor do Grêmio, que, ao meu ver, foi pênalti. Esse pênalti não marcado a favor do Fluminense, nesse jogo contra o Vitória, pra mim, também foi pênalti. Também foi pênalti. Até mais pênalti do que esse do Grêmio. Porque, tipo assim, cara, claramente o João Arias foi puxado e derrubado dentro da área, mano. Ali, no mínimo, o VAR tinha que chamar. Só que eu acho que nem o VAR chamou. Nem o VAR chamou, tá ligado? E pênalti claro. Pênalti claro, erro gravíssimo, tanto do árbitro de campo como também do VAR, de não ter marcado esse pênalti. Eu mesmo quer dizer, foi mais pênalti que esse pênalti não marcado a favor do Grêmio. Talvez esse pênalti marcado, não marcado contra o Grêmio tenha sido mais pênalti pra você, mas pra mim, o lance que foi mais pênalti foi esse não marcado a favor do Fluminense. Porque, cara, claramente ele puxou e derrubou, tá ligado? Claramente. Pênalti claríssimo, não marcado a favor do Fluminense. Próximo jogo, Fortaleza 1, Palmeiras 2. No jogo onde o Palmeiras abre o placar no último lance do primeiro tempo com Facundo Torres. Vem o segundo tempo, Palmeiras abre 2-0 com Flaco Lopes no gol de contra-ataque. E no decorrer do jogo, Fortaleza diminui com Daverson. Lei do ex, fazendo seu papel, né? Não tem jeito, galera. É a única lei que funciona aqui no Brasil. Lei do ex. Enfim. E nesse jogo nós tivemos o Everton defendendo a cobrança de pênalti do Lucero. O Everton, que é conhecido por não defender a cobrança de pênalti nem com a vacatuça, dessa vez ele pegou um pênalti que, querendo, não foi decisivo, né? Já que, com esse resultado, o Palmeiras assume a liderança do campeonato, tomando a liderança do Flamengo, né? Vamos lá. Com esse resultado, o Fortaleza sofre sua primeira derrota no campeonato. O Fortaleza estava invicto, mas já estava há uns. Já chegou aos 4 jogos sem vencer, mesmo invicto, né? Enquanto o Palmeiras, por sua vez, mantém a sua invencibilidade, chega à sua 4ª vitória seguida e, como eu já falei, assumiu a liderança do campeonato. Próximo jogo, Bragantino 1, Cruzeiro 0. Com o gol de John, o Bragantino conquista sua 3ª vitória seguida no campeonato. Segue invicto jogando em Bragança Paulista. Salvo engano, esse foi o último jogo do Bragantino no Nabi Abichedi, porque ele vai ser reformado ali, né? E o Bragantino vai jogar de forma provisória em outro estádio, na mesma cidade, Bragança Paulista. E, enfim, o Bragantino, ao meu ver, segue surpreendente nesse início de campeonato. Mas vamos ver até quando isso vai durar, né? Se vai durar o campeonato inteiro. O Cruzeiro, por sua vez, depois de vencer o Bahia na rodada passada por 3-0, volta a ser derrotado e segue naquela, né? Segue naquela de oscilar na temporada, segue naquela de fazer uma temporada até que bem decepcionante. Segue naquela, né? Segue naquela, que ele já tá ligado. E também segue sem vencer como visitante no campeonato. Para finalizar, último jogo da rodada, Bahia 1, Ceará 0. Jogo que aconteceu ontem, segunda-feira. Único jogo, aliás, de segunda-feira. E para variar, mais uma vez, tendo polêmica de arbitragem. A polêmica da vez foi um pênalti que foi marcado a favor do Bahia. As outras polêmicas tinham sido pênaltis não marcados. Dessa vez a polêmica foi pênalti marcado a favor do Bahia, que gerou o gol da vitória. Uma jogada ali pelo lado direito, supostamente o jogador do Ceará teria derrubado o jogador do Bahia dentro da área. O juiz marcou o pênalti. Pênalti esse marcado aos 64 minutos do segundo tempo. E sim, o segundo tempo desse jogo teve 14 minutos a mais de bola rolando. No último lance do jogo, Everton Ribeiro converte a cobrança de pênalti marcado a favor do Bahia, que gerou o gol da vitória do tricolor de aço. Vitória ao triunfo. Enfim. E cara, sobre esse pênalti, pra mim não foi pênalti, cara. Eu sinceramente não vi nada. Eu não vi nada nesse lance. Cara, talvez eu esteja equivocado, provavelmente. Mas cara, eu não vi nenhum contato. Aliás, mal vi contato naquele lance, pra ser bem sincero. E não achei nada. Eu, pra ser bem sincero, não vi nada nesse lance.
nada de contato faltoso, nada de contato, para falar a verdade. E não achei pênalti. Não achei pênalti. Esse pênalti marcado a favor do Bahia, que gerou o gol do triunfo tricolor nesse jogo contra o Ceará. Enfim, esses foram os confrontos da rodada. Vamos agora para a tabela de classificação do campeonato. E, como eu já antecipei lá atrás, com esses resultados, o Palmeiras é o novo líder do campeonato nessa quinta rodada, com 13 pontos. Na segunda colocação temos o Flamengo, com 11 pontos. Na terceira colocação, o Fluminense, com 10 pontos. Na quarta colocação, o Bragantino, também com 10 pontos. Fechando o G6, temos Ceará na quinta posição e Corinthians, sexto colocado, ambos com 7 pontos. Ainda com 7 pontos, nós temos o Cruzeiro, sétimo colocado, Vasco da Gama com oitavo colocado, Juventude, nono colocado e São Paulo na décima colocação, fechando a primeira metade do campeonato. Indo para a segunda metade, temos uma turminha dos 3 times com 6 pontos, o Mirassol em 11º, o Internacional em 12º e o Bahia na 13ª colocação. Bahia com seu primeiro triunfo no campeonato. Esqueci de mencionar, né? Primeiro triunfo do Bahia no campeonato. Indo agora para a turma dos 5 pontos, nós temos o Fortaleza em 14º, Botafogo em 15º e o Vitória 16º colocado, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento temos o Galo, último time com 5 pontos, na 17ª posição. Indo agora para os dois times, temos 2 times agora com 4 pontos, temos o Santos em 18º e o Grêmio, olha só, 19º colocado. Na 20ª e última colocação, o Sport com apenas 1 ponto conquistado. Ponto esse conquistado por São Paulo lá na primeira rodada. E é isso aí, galera. Esse foi o resumo pós-rodada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe pra galera que gostou do meu conteúdo. Um forte abraço, fique com Deus, tamo junto, é nóis!